Deus abençoe. Meus irmãos, quem veio também para ouvir uma palavra da parte de Deus, quem chegou depois da leitura, nós fizemos inicialmente uma leitura no livro de Provérbios, capítulo de número 18. Lemos inicialmente todo o capítulo, mas agora eu quero ler os versos 20 e 21. Provérbios 18, verso 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Toda atenção para a leitura, irmãos. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Meus irmãos, esses dias, quem gosta de acompanhar a política, né? Como eu gosto. Quem gosta de estar ligado nos jornais deve ter acompanhado. A primeira-dama aproveitou um encontro do G20 com líderes de várias nações do mundo e deu uma escorregada, né? Agora ficou alto demais, Vinícius. Agora ficou alto demais. E deu uma escorregada, né? E diante daquilo, eu comecei a pensar o quanto a gente precisa vigiar muito com a nossa língua. Eu acredito que ela não tenha planejado nada daquilo, e tenho absoluta certeza que aquela fala é aquele tipo de momento que quando você chega em casa, você bota a mão na cabeça e diz assim: onde é que eu estava com a minha cabeça? Para que eu fui falar nisso? Já passou isso com você? E aí, a partir da fala da primeira-dama, eu comecei a meditar sobre isso durante toda essa semana. Sobre o quanto a língua, ela pode ser um problema nas nossas vidas. Ou quantos problemas nós podemos arranjar a partir daquilo que nós falamos. E eu senti no meu coração o desejo de compartilhar isso com a igreja. Pensarmos um pouco sobre o poder da língua. O escritor de Provérbios, no versículo 21, ele diz que a língua ela é tão poderosa que a morte e a vida estão no poder da língua. Você compreende a gravidade dessa afirmação? A língua é tão poderosa que a morte e a vida estão no poder da língua. Por causa de uma palavra, pessoas vivem, e por causa de uma palavra, pessoas perdem a vida. Tiago vai dizer que a língua é tão poderosa e ao mesmo tempo tão complicada
que ninguém é capaz de domá-la. Tiago diz, olha, se doma os animais domésticos, doma-se também os animais silvestres, doma um cavalo, doma um boi, mas não tem homem nenhum que consiga domar a sua língua. Tiago vai dizer que o homem consegue botar freio num cavalo. O homem consegue, com um pequeno leme, fazer com que um navio gigante em alto mar, ele tome sentidos diferentes. Mas esse mesmo homem não consegue domar sua língua. Tiago vai dizer que a língua é tão perigosa que ela é como uma faísca de fogo. Ela é pequena, mas é capaz de fazer grandes estragos. Irmãos, e sabe o que é pior? É que eu tenho um aqui. Sabe o que é pior? É que você também tem. Essa danada, perigosa. Que o poder da vida e da morte está nela. E eu meditando sobre isso, me propus pensar com vocês sobre pelo menos 4 aspectos da nossa vida em que a língua ela pode nos afetar. E o primeiro é o aspecto pessoal. A língua ela é capaz de nos afetar ou afetar o indivíduo, a vida pessoal, o indivíduo enquanto pessoa. E aí eu quero voltar de novo com você ao versículo 20 e o 21, e aí eu vou trabalhar alguns outros textos aqui de Provérbios, os meninos da mídia vão me ajudar. Vamos ler novamente agora nessa perspectiva de como a língua pode afetar pessoalmente a nossa vida pessoal. Veja bem o versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, você é o resultado daquilo que você fala. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, e dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Olha o versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Veja ainda comigo Provérbios 29, só um pouquinho mais adiante. Vê comigo aí o Provérbios 29 e 11. Estamos pensando sobre como a língua pode afetar a vida pessoal. Esse é o primeiro aspecto, como que a língua pode afetar a vida pessoal. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Gente, a língua, ela é capaz de abrir e de fechar portas. Você pode repetir comigo essa frase? Diga comigo, a língua é capaz de abrir e fechar portas. Quantas pessoas foram para uma entrevista de emprego, eram favoritas ao cargo,
preenchiam muitos dos requisitos, mas falou alguma coisa diante da psicóloga que foi reprovado. Eu lembro que um dia desses, vi um vídeo de um jovem que estava na presença do juiz, ele e a moça, no cartório para o casamento. E aí o juiz perguntou para ele se era de livre e espontânea vontade que ele recebia a noiva como esposa. E aí ele, para dar uma de engraçado, de brincalhão, aí disse que não. Aí ela olhou para ele e disse: como assim? Aí ele: não, estou brincando, eu quero. Aí o juiz disse: só fechou a pasta. Agradeceu. Aí ele: não, eu estou brincando. Não, aqui não é lugar de brincadeira não. Aqui não é lugar de brincadeira não. Ele disse: não, mas a gente vai se casar. Falou assim: vocês vão dar entrada de novo, outro dia vocês casam. Aí ela: como é que você faz isso? Os convidados, todo mundo em casa, buffet, tudo alugado. Acabou o casamento por causa de uma palavra. Vou dizer outra vez: a língua é capaz de abrir e fechar portas. Por isso que, veja comigo o Provérbios 17, 28, que ele diz assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que fecha a boca é tido por entendido. Eu comecei falando aqui, trazendo o exemplo da primeira dama, e trazendo para a nossa realidade. Quem é, gente, que nunca teve aquele momento que você fala alguma coisa, chega em casa e você diz assim: onde é que eu estava? Para que eu fui falar isso? Que necessidade eu tinha de falar isso? Eu acredito que todo mundo já passou por esse momento. Eu lembro numa reunião que nós estávamos no Tempo Central, uns 15 anos atrás, e já era mais de 11 da noite, todo mundo doido para ir embora. E aí levantou um obreiro para dar uma opinião, sabe aquelas opiniões que não tem nada a ver com nada? E aí ele tomou uma vaia. Tomou uma vaia dos pastores, os colegas lá deram uma vaia. Não, esse cara, tá bom, todo mundo a fim de terminar a reunião. Eu era o motorista do pastor Olímpio, saudosa memória. Não sei quantos aqui conheceram o pastor Olímpio, foi meu pastor há muitos anos. E eu andava grudado nele o tempo todo. Aí ele olhou assim para mim, ajeitou o óculos e disse assim: ele acabou de perder uma oportunidade. Aí eu disse: qual? Ele disse: ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ficar calado? O Marcelo, que é advogado, né, Marcelo? Tem que ter o maior cuidado com os clientes para ele não estragar, né? Porque às vezes o cliente quer falar demais. Aí é por isso que às vezes o advogado nem deixa o cliente falar, porque senão o cliente estraga, fala o que não precisa, entra em assunto, entra em contradição. Eu vou repetir mais uma vez: a língua é capaz de abrir e fechar portas. A língua é capaz de gerar novos relacionamentos e acabar relacionamentos antigos. Como a língua é poderosa para nos afetar. Quantas pessoas já estiveram diante de oportunidades grandes na sua vida e permitiram que a língua atrapalhasse? Talvez aqui no auditório, na igreja, tem gente me ouvindo, se identificando com essa palavra, e talvez dizendo: ô pastor, se eu tivesse sido mais experiente, eu tivesse falado menos, talvez hoje
eu tivesse uma posição melhor na empresa, se eu tivesse contido a minha fala, se eu não tivesse sido tão impulsivo, talvez eu tinha salvado meu casamento. Rapaz, se eu tivesse contido as minhas palavras, os meus impulsos, talvez hoje eu tivesse uma outra condição ministerialmente falando. Quantas pessoas, irmãos, tinham um chamado ministério, mas estragaram tudo, seja na vida profissional, seja na vida espiritual. E esse primeiro momento eu estou buscando pensar com vocês o quanto a língua pode afetar a nossa vida pessoal, nas nossas oportunidades. Mas também, irmãos, pelas nossas palavras, disse Jesus em Mateus 12, 37, nós somos justificados e pelas nossas palavras nós somos condenados. Veja o quanto a língua é poderosa para afetar o indivíduo. Pelas nossas palavras nós somos justificados e pelas nossas palavras nós somos condenados. E aí eu volto de novo o exemplo aqui do Marcelo. Uma simples contradição no seu depoimento, você pode mudar uma sentença. Assim é também na vida espiritual. Não, pastor, eu sou daquele tipo que escreveu, não leu. Eu sou assim, não levo desaforo para casa. Eu falo e eu falo mesmo. Pois é, hoje você veio para o culto de ensino para aprender a ser mais moderado. O pior, irmãos, é que eu tenho vivido algumas experiências e eu já fiz algumas vezes esse teste de temperamento. Eu acho que eu não sou puro, até estava dizendo para vocês ontem, eu acho que eu não sou puro. Às vezes eu vejo traços de um sanguíneo, às vezes eu vejo traços de um colérico, mas eu acho que eu sou mais para o sanguíneo do que para o colérico. Mas, tu imagina, para um sanguíneo controlar seus impulsos, sua fala, né, o tanto que eu já apanhei. E aí aqui lá, quando você dá uma escorregada e passa do ponto, aí depois você vai ter que juntar os pedaços, que reconstruir. E às vezes, irmão, a pessoa diz, você não quer engolir o sapo? Pastor, porque pensa num negócio ruim, você engolir sapo, cururu. Eu vou dizer uma coisa para você, olha para mim. Às vezes é melhor engolir enquanto está fresco do que esperar apodrecer. Às vezes você não quer engolir o sapo agora, depois vai ter que engolir ele estragado. Fica pior. Não, eu não vou engolir esse desaforo. Aí você faz um estardalhaço, depois você vai engolir o desaforo e ainda vai ter que pedir desculpa, acertar as coisas para reduzir o dano. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Diga comigo, a vida e a morte está no poder da língua. Uma palavra, e às vezes, irmãos, não é nem só a palavra, às vezes até o tom da palavra muda muito. A maneira como expressamos. Pelas nossas palavras, nós podemos acender uma fogueira, como disse Tiago, ou podemos apagar uma fogueira. E eu me lembro de Deus falando com o povo de Israel, Isaías 50, versículo 11, se der para botar na tela. O Senhor dá uma repreensão deles e dizendo, olha, vocês acenderam fogo
E agora vocês andem no meio das faíscas que vocês acenderam. Se der para colocar na tela aí, Marcondes. Isaías 50 e versículo 11. Irmãos, eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faísca. Tem gente que se veste de faísca. É igual aqueles marabalistas de sinal, fica brincando com fogo. Tem gente assim, brincando com fogo. Aí depois pega fogo na roupa, incendeia tudo, aí que fica pedindo socorro para Deus. Aí é o que Deus diz, ele diz, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendeste. Dê um toque aí na pessoa perto de você e diga assim, quem acende o fogo, é que tem que apagar. Pelas nossas palavras, irmãos, nós denunciamos o que há no nosso coração. Olhe para cá. Por isso que a Bíblia nos recomenda que seja pouco o nosso falar. Tiago recomenda sobre isso. Eu vou terminar lá lendo esse texto de Tiago. Ele diz, olha, todo homem esteja pronto para ouvir e seja tardio para falar, se apresse. O sábio Salomão, num Provérbios, em diversos momentos, ele vai dizer que aquele que se apressa para falar é tolo. Que se apressa para falar é tolo. Nesse ponto, os fleumáticos se dão muito bem, né? O fleumático ele é mais tranquilo. Jesus disse que o que há com abundância no coração do homem, disso fala. Vocês não conhecem esse versículo? Mateus 12 e 34? Do que há com abundância no coração do homem, disso fala a boca. E aí, meus irmãos, quando nós estamos, tá aí a parte B, pois do que há com abundância no coração, disso fala a boca. O pessoal diz que o coração do homem é a terra que ninguém anda, já viu citado? Ninguém sabe do coração de ninguém, irmão, sabe. Sabe porque o que tem no coração, a boca revela, a boca denuncia. E aí eu volto para finalizar esse tópico ligando com o que eu comecei a dizer. Quantas oportunidades, quantas portas se fecharam, quantos prejuízos, por causa de uma palavra. Na proporção que a gente vai falando, a gente vai se deixando conhecer. Você vai conhecendo mais da pessoa. E é através daquilo que nós falamos, que nós revelamos a nossa conduta, que nós revelamos o nosso caráter, que nós revelamos a nossa personalidade. E quanto mais a gente fala, mais a gente se deixa conhecer. Mais as pessoas à nossa volta conhecerão sobre nós. Porque a única forma de alguém conhecer o que tem dentro do nosso coração é por meio daquilo que falamos. Então, quem mais fala, mais erra. Quem mais fala, mais se prejudica. Quem entendeu até aqui, diga amém. Mas eu quero pensar no segundo aspecto. Como a língua, primeiro aspecto vocês entenderam, eu estou falando de como a língua ela pode afetar a nossa vida pessoal. Agora, no segundo momento, como a nossa língua pode afetar as nossas relações familiares. Paulo, escrevendo sobre isso,
ele dá uma recomendação aos pais em Efésios 6:4, ele diz: olha, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Porque, gente, na hora da correção, vós pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestação do Senhor. Muito obrigado. Quantos pais, na hora de corrigir os filhos, se explodem e falam, vocês me ouvem, digam amém, e falam de forma grosseira. E cá para nós, irmãos, tem uns que falam até palavrão. Saiu misericórdia ali. Diga misericórdia mesmo, irmão. Meus irmãos, e não é só descrente não. Tem crente que não vigia também. Tem crente que não vigia. Que fala palavras de ofensa. Principalmente quando chega na fase da adolescência, que às vezes não sabe lidar com as transformações do adolescente, e usa palavras que provocam ira, que provocam revolta, e estragam, afetam a relação com os filhos. E a Bíblia, irmãos, ela tem ensinamento para tudo, tem ou não tem? Olha o que a Bíblia está dizendo: vocês pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Converse, oriente, crie na doutrina e na demonstração do Senhor. Não é com xingamento, não é com palavras ofensivas. Vamos voltar a Provérbios 21:19. Pertinho da leitura que nós fizemos, porque nós temos uma outra instrução. Nós estamos nesse segundo momento pensando sobre como a língua pode afetar as nossas relações familiares. Pensamos como a língua pode afetar a nossa vida pessoal, e agora estamos pensando sobre como a língua pode afetar as nossas relações familiares. Eu falei da relação pai e filho. Agora eu quero falar da relação marido e mulher. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 21:19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Sabe, irmãos, vocês sabem o que é a mulher goteira? Sabe o que é uma goteira, sabe? Todo mundo aqui sabe o que é uma goteira? Quem mora em casa que não tem forro, né, não tem laje, sabe muito bem que lá o gato anda lá por cima, né? Está chegando na hora de você subir lá, viu, marido? Está chegando a hora de você subir, conferir, está tudo, vai já começar a chuva. Aí afasta uma telhazinha, aí a água entra, aí ela fica caindo naquele mesmo lugar. É um pingo, irmão. Não é quase nada, mas irrita. Irrita ou não irrita? Porque é constante aquele pingozinho ali. Você bota uma bacia e fica... Tec, tec, tec. Se for em cima da cama, aquele pingozinho. Pois é, a mulher goteira. Porque tem homem também goteiro, mas as mulheres são mais... Elas manjam bem desse negócio. Sabe aquela coisa de ficar às vezes batendo na mesma tecla? Aquela mesma coisinha ali. Diga assim comigo: irrita. Eu posso nem falar muita coisa, né? Nathaniel me pega. Os irmãos vão pensar que eu tô falando da gente, mas não, irmãos, é da experiência da vida mesmo. Minha esposa é uma benção.
Mas vocês compreendem? Sabe aquela coisinha aqui? Você já está falando disso de novo. Aí vai buscar uma coisa que aconteceu e vai e traz e fica relando de novo. E quando você pensa que já foi resolvido, aí você pensa que eu esqueci naquele dia. Então ele vai buscar aquela coisa e fica remoendo e mastigando de novo e falando de novo. As mulheres não gostam disso, né? Parece que eu estou vendo, não é não, Lídia? Parece que eu estou vendo as mães, elas saem catando as meias que os filhos deixam no meio da casa. Vocês vão me matar, vocês vão ficar sem mãe para vocês aprenderem, não é não? E aí fala a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Aí o sábio Salomão está dizendo, diz que é melhor, preste atenção, irmãs. Ele disse que é melhor você morar numa terra seca, deserta, convivendo com lagartixa e calango, do que você morar numa casa com uma mulher goteira. Diga misericórdia. E as irmãs digam assim, eu já aprendi. Eu estou falando para vocês como a língua, ela pode afetar as nossas relações familiares. Tiago dá uma advertência, Tiago 3, versículo 9 e 10, a respeito dessa questão da bênção e da maldição. Como é que pode, com a mesma língua com quem bendizemos a Deus, amaldiçoar os homens feitos à imagem e semelhança de Deus? No versículo 10 ele diz assim, de uma mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tenha muito cuidado. Olha para cá, a tua boca tem que ser fonte de bênção. A tua boca tem que ser fonte de bênção. Uma vez lá no Alto Alegre tinha um irmão, um obreiro nosso, que eu ajudei bastante. Depois ele resolveu romper e abrir um ministério. E aí me perguntaram se eu não ia amaldiçoar ele. Eu disse, não fui chamado para amaldiçoar ninguém. Eu tenho dificuldade de acreditar que ele vai prosperar pela maneira como ele está procedendo com as coisas. Mas, no que depender de mim, ele pode ser abençoado, não tem problema com isso não. Mas tem uns irmãos que ele gosta de amaldiçoar mesmo. Deus vai quebrar tuas pernas. Eu tenho fé em Deus que eu vejo ele dentro de um caixão. E tem gente que amaldiçoa os filhos, tem mulher que amaldiçoa o marido. Essa peste, essa praga, amaldiçoa a casa, amaldiçoa tudo. Diga comigo, de uma mesma fonte não pode jorrar água boa e amarga. Ou a tua boca é uma fonte de bênção, ou ela é uma fonte de maldição. E se você é um instrumento de Deus, você tem uma palavra de vida, uma palavra de salvação, se a boas novas do Evangelho está nos nossos lábios, irmãos, então não há espaço para maldição. Amém, meus irmãos? Vamos fechar esse tópico lendo Provérbios 12 e 18. Nós estamos falando como a língua pode afetar as relações familiares. Provérbio 12 e 18 diz que há alguns cuja língua são como ponta de espada, há alguns que falam como que uma espada penetrante. Então, tu já imaginou, irmão Ricardo? Tem gente, irmão, que a língua dele é tão afiada, que ela é como uma espada. Irmãos, basta uma espadada dessa
para acabar com o casamento. Às vezes na hora de uma confusão, de uma desavença, de uma discordância, aí vai se irritando, vai esquentando o sangue, aí às vezes salta aquela palavra que vai como uma flecha, pum, no coração. Aí ali é para o resto da vida. Diga comigo, há alguns cuja língua é como ponta de espada. Ela é pontuda, ela é aguda e dói. Um terceiro aspecto que eu quero pensar sobre o poder da língua. Pensamos o poder da língua, ou como a língua pode nos afetar na nossa vida pessoal. Estou pensando o que o Ministério de Louvor vai cantar hoje. Vocês também estão, né? Eu acho que hoje vocês vão cantar um hino que uma irmã cantou para o irmão Chico Vital, lá na Carnaúba. Então eu era criança, nós fomos para a casa do irmão Chico Vital, um culto de ação de graça. E aí deram a oportunidade para a irmã cantar um louvor. E ela disse, irmãos, eu vou cantar um hino aqui e vou oferecer para o aniversariante. E aí começou a cantar, você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo, joga a capa fora e deixa de enganar o povo. Tem gente que diz que é crente, aí, tu conhece, né, essa música também? É do nosso tempo. Essa dá certo? Tu conhece, né, do teu tempo. Irmãos, pensamos sobre como a língua pode afetar a nossa vida pessoal, nosso desenvolvimento pessoal, profissional. Como a língua pode afetar as nossas relações familiares. E eu quero pensar um pouco com os irmãos, já caminhando para o encerramento, como a língua pode afetar as nossas relações sociais. Como a língua pode afetar, principalmente no ambiente da comunidade, da igreja. Eu quero ler alguns textos, eu peço que os meninos fiquem aí bem ágeis. Nós vamos começar com Provérbios 16 e 28. 16 e 28 de Provérbios. O homem perverso extingue a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Vamos ler de novo? O homem perverso, ele extingue a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Eu fico me lembrando, Antônio José, quando a gente era criança lá no interior, perto da nossa casa tinha uma quadra de forró, descoberta, e a gente ia, meu pai mandava a gente ir para lá pastorar o feijão. Estendia feijão assim no chão, para secar, e botava um menino lá, cada um com um estilingue na mão, tu tá rindo, né, Raimundo? Para não deixar os porcos virem comer. Só que o problema é que meu pai botava lá, e botava um menino, aí o vizinho ia lá, botava outro menino, juntava 10, 15 meninos à tarde, sem um adulto por perto, cada um com a baladeira na mão. Aí começava as contendas, as arengas. Aí normalmente os maiores juntavam o seguinte, tinha dois assim, quase brigando, mas não estava brigando ainda. Aí ele vinha, botava a mão no meio e dizia assim, ó, o mais macho cospe aqui. Vocês lembram disso? Quando um cuspia, ele tirava a mão, aí acertava no outro, aí pronto, a confusão estava feita. É disso que o provérbio está falando, que o homem maligno, ele extingue contenda, ele gosta de incentivar, ele gosta de botar um contra o outro, diga misericórdia. Irmãos, e será que isso tem dentro da igreja? Será que isso tem dentro da igreja? Aquelas pessoas que gostam, olha para cá, aquelas pessoas que gostam de às vezes chegar e começar a semear. Rapaz, se eu fosse você, eu ia lá. Rapaz, eu não deixava passar não, um negócio desse daí, tá aí, que não fosse comigo. Ah, meu irmão, se fosse comigo, eu já tinha resolvido. Vocês estão entendendo, irmãos? O homem maligno, ele gosta de suscitar contenda. E o texto diz ainda que ele separa os melhores amigos. Dê um toque na pessoa que está perto de você e diga assim, tenha muito cuidado. Vamos ler ainda Provérbios 10 e 18. Vocês podem colocar aí na tela, Provérbios 10 e 18.
O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. Então nós falamos da língua, como ela é capaz de suscitar contenda, mas eu queria entrar um pouquinho dentro dessa questão da fofoca. Isso não tem, né, irmãos? Fofoca não tem, né? Irmãos, vocês já pararam para imaginar o tanto de frutos malignos e ruins que se pode colher por causa de uma fofoca só uma? Tem tanta gente que parece que ele não cuida de outra coisa a não ser da vida alheia, sabe? De estar, ele se sente na responsabilidade de ter que falar alguma coisa. E às vezes nem é um fato, é algo da imaginação dele, algo que a pessoa imaginou, alguma aparência, e aí a pessoa cria uma narrativa, espalha, cria contenda, afeta a saúde da comunidade, divide pessoas, chateia pessoas. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Tiago 1:26 diz assim: se alguém, preste atenção, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, ou seja, não tem poder, ai pastor, é porque deu uma coceirinha na minha língua. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Pode ser crente, pode falar em línguas estranhas, pode ser do reteté, pode ser o que for, meu, pode ser o pastor, o bispo, a bispa, pode ser quem for, pode ser o papa. Se não refrear a língua, se não souber controlar a língua, diz a Escritura, a religião desse é vã. Ou seja, não serve para nada. Veja ainda, irmãos, o Salmo 34, versículo 13, se os meninos conseguirem colocar na tela, eu estou terminando. O Salmo 34, versículo 13. Vamos ler todo mundo junto? Diga comigo em alto e bom som. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. O que é o engano? Mentira, calúnia, difamação. Vamos ler 2 Timóteo 2:16. 2 Timóteo 2:16. Todo mundo junto. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Para que falar sobre isso? Para que comentar sobre isso? Ah, irmão, você não está sabendo da nova? Eu já vi, irmão, gente dizia assim, rapaz, fofocar é bom demais. É bom demais falar da vida alheia. Mas isso é maligno. Isso é diabólico. Vamos ler ainda mais um texto de Romanos 2:1. Entenda, eu estou trazendo aqui uma sequência de versículos dentro de uma mesma perspectiva. Nós estamos pensando sobre como a língua pode afetar as nossas relações sociais. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja. Por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Irmão, eu me lembro do pastor Zé Maria, foi pastor no meu interior. Alguém chegava para contar alguma coisa, ele dizia assim, vamos orar por ele. Vamos adotar isso, irmão. Alguém chegou, comentou, fez um comentário, vamos orar por ele, irmão. Não faça julgamento, não difame,
não suscite contenda, não deixe que a sua boca, olhe para cá, não deixe que a sua boca seja instrumento do diabo para promover a desunião. Você pode assumir esse compromisso com Deus. Diga assim comigo, levantando a sua mão, diga assim: a minha boca não será emprestada ao diabo para ferir a unidade da igreja. E aí o Marcondes colocou aqui Mateus 7:1, não julgues para não ser julgado. Você pode dar glória a Deus por isso? Ainda dá tempo a gente ler mais um versículo? Dá para a gente ler 1 Timóteo 5:13? Porque Paulo está aconselhando Timóteo, que tinha uns problemas lá na igreja, que Timóteo era pastor. 1 Timóteo 5:13. E Paulo está dizendo como que ele deveria tratar. Olha os problemas que tinha lá, irmão Luciano. Ele só, além disto, aprendem também a andar ociosos, de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas, falando demais, e curiosas, falando o que não convém. Irmão, eu não posso nem falar muita coisa, porque eu só sou pastor de 2 igrejas, nessa é a segunda. Se eu falar muita coisa aqui, os irmãos vão saber, mas eu vou falar. A Taniane montou uma equipe de irmã para fazer visita. E no meio dessa equipe tinha uma irmã que fez questão, disse: eu quero fazer parte, porque, irmã Taniane, eu amo visitar. E a Taniane, tá bom, irmã, está precisando de gente para trabalhar na obra, botou ela na equipe de visita. Meu irmão, foi problema demais, porque ela chegava na casa e ela ficava de olho nas coisas dos outros, sabe, e perguntando: mulher, isso daqui, isso assim, ei, a fulaninha, tu soube, a fulaninha se separou, não foi, tu tá sabendo? E aí, irmão, ela sabia de tudo do bairro, de tudo, e ela ia levando confusão de uma casa para outra. Quando nós cuidamos, irmão, tinha um fogo aceso no meio da igreja, contenda, e foi preciso tirar, e aí pronto, foi um problema a mais, que ela ficou com raiva da gente, saía de casa em casa falando mal da gente. É esse tipo de gente aqui que Paulo está dizendo. Timóteo bem novinho, pastoreando a primeira igreja, aí Paulo está dizendo: Timóteo, tenha cuidado, que tem umas irmãs aí na igreja, que elas gostam de ir de casa em casa, são curiosas, sabe, fica de olho, atenta, na hora da oração elas oram de olho aberto, dizendo que está vigiando, não, é prestando atenção mesmo. E tagarelando, conversando demais. Levante a sua mão e diga: o sangue de Jesus tem poder. Eu vou encerrar dizendo, só citando, porque não vai mais dar tempo para a gente comentar, mas o quarto e último aspecto que eu tinha meditado, eu vou deixar para vocês de dever de casa, para vocês meditarem em casa, diz respeito a como a língua, ela pode afetar a nossa espiritualidade. Como a língua pode afetar a nossa vida pessoal? Primeiro ponto. Segundo, como ela pode afetar a nossa relação familiar? Terceiro, como ela pode afetar a relação social? E terceiro, como ela pode afetar a nossa espiritualidade? Deixa eu citar só um exemplo, sem citar texto. Quando a gente murmura, irmão, quando blasfema. Veja que Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela nem perdão tem. Veja como é perigoso a pessoa falar. Irmãos, e a murmuração, ela é tão presente na vida de tanta gente. A pessoa fica reclamando, murmurando. Porque as coisas para mim só dão errado. E aí vai reclamando da vida, reclamando de tudo. Isso é pecado, é ofensa contra Deus. A murmuração, a blasfêmia. Quem dera se eu tivesse tempo de falar um pouquinho sobre os palavrões, né, Antônio José? Passear nos textos lá de Efésios. Mas tem irmãos que falam palavrão, e às vezes até palavras indecentes. Isso afeta a espiritualidade, entristece o Espírito Santo. Piadas indecentes.
Diga aí para a pessoa que está perto de você, diga, cuidado com a língua. Irmão, vamos ficar de pé para parecer que está terminando? A banda pode vir para cá, vocês fazem pelo menos um solo aqui. Mas vocês vão ficar aí, Marcondes, que eu vou precisar de mais 2 versículos. Vamos ficar de pé? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha para cá, prestem bastante atenção. Eu quero terminar na minha espécie de conclusão. Olha para cá. Na minha espécie de conclusão, eu anotei aqui algumas dicas que eu quero dar para vocês. O que a gente pode fazer, irmãos? Olha para cá. Segura bem suavezinho, bem suavezinho. O que a gente pode fazer? Pastor, o que é que o senhor sugere? Veja comigo Provérbios 37, Marcondes, 30 e 31. Provérbios 37, 30 e 31. O que a gente pode fazer? Como é que eu posso alcançar o... Acho que eu anotei errado então. O que eu posso fazer para me adquirir o controle da minha própria língua? Tiago vai nos dar uma dica. Tiago diz, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago vai nos dar ainda no capítulo 3 a dica de como a gente pode domar a língua, frear a língua, buscar esse exercício. Mas eu quero ler com vocês o Salmo 39, versículo 1, e depois o Salmo 141, versículo 3, e a gente encerra aqui. Salmo 39, e versículo 1. Eu disse, diga comigo aí, ó, eu disse, guardarei os meus lábios para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio. Diga assim comigo, guardarei. Vamos falar bem bonito, diga, guardarei os meus lábios e botarei um freio na minha língua. Vamos agora ao Salmo 141, versículo 3. 141, 3. 3. Toda a igreja junto comigo, em alto e bom som. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista está dizendo assim, Senhor, arranja um cadeado para mim. Quem recebe essa palavra, diga amém. Você vai fazer essa oração, Senhor, bota um guarda nos meus lábios.